Nós iremos iniciar uma nova série, e por estarmos falando de missões, como eu já tenho dito no decorrer do nosso culto, será uma série sobre missões. Vou pregar 3 mensagens baseadas no texto de Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler trechos diferentes nos domingos em que eu vou expor esse capítulo, e vou tentar explicar esse capítulo à luz da missão que Deus nos concedeu. É aquilo com o qual fomos comissionados. Mas antes de ler o texto, eu quero explicar algumas coisas sobre Deuteronômio. A série é intitulada A Missão de Israel e a Nossa Missão. Então, para a gente fazer a relação entre a missão de Israel e a nossa missão, eu preciso explicar algumas coisas de Israel, para depois a ponte ser feita de maneira mais clara. Porque eu não posso simplesmente pegar um texto do Antigo Testamento e entender que ele se aplica a mim ipsis literis em todas as suas facetas. Cristãos em geral erram frequentemente quando eles leem uma palavra de Deus e eles acham que essa palavra ela é idêntica em todos os aspectos. A gente precisa entender que para ter boa interpretação do Antigo Testamento, escute o que eu vou falar agora. Todo o Antigo Testamento tem que passar pelo prisma de Cristo Jesus, para que a luz que sai do outro lado seja a luz refratada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ler sempre com óculos de cristão. E com óculos de cristão significa Jesus Cristo é o prisma que mexe nessa luz, que faz com que essa luz seja apropriada ao nosso entendimento e aplicável à nossa vida. Então nós vamos tentar fazer isso nos 3 domingos que eu vou expor esse capítulo de Deuteronômio. Mas não significa que é um capítulo que não tenha nada a nos ensinar. Portanto, que fique claro que usar a Cristo como prisma não significa que nós só lemos o Novo Testamento, só estudamos o Novo Testamento. Pelo contrário, nós vamos estudar nesses próximos meses bastante do Antigo Testamento. Não só nessa série que eu me proponho, mas numa outra série que eu e pastor Jailson vamos fazer juntos, nós vamos aprender várias das riquezas que o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, tem a nos ensinar. Deixa eu falar um pouco então de Deuteronômio e depois a gente vai entrar em lições preciosas relacionadas à missão. Deuteronômio tem a ver com repetição da lei. Moisés será o homem que vai proferir a lei de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio nome do livro foi tirado do seu título grego. Deuteronomos, em grego, significa outra lei, segunda lei, repetição ou nova lei. Não no sentido de que é uma lei diferente, mas de que ela é dita de novo. Então, o nome Deuteronômio significa que a lei estava sendo repetida, e faz sentido isso. Por quê? Porque quando começa o livro de Deuteronômio, no capítulo 1, Moisés está muito próximo da terra prometida, só que Deus tinha dito a ele que ele não entraria. Portanto, o que ele faz? Ele prepara o povo que vai entrar. O livro de Deuteronômio nada mais é do que longos sermões. Ele faz sermões preparando o povo para a vida na terra. E esses sermões marcariam a história do povo, porque várias vezes depois na monarquia, durante o ministério profético, os profetas iriam remontar a Deuteronômio para aprender algumas coisas que tinham sido esquecidas. Então o livro de Deuteronômio tem a ver com repetir a lei, reforçar a lei para quem vai entrar na terra. A geração que saíra do Egito não era mais a geração que estava diante de Moisés. Aqui era o período, lembra, você aprendeu na igreja em algum momento, se você está na igreja há bastante tempo, que o povo caminhou no deserto por 40 anos. Então, entenda uma coisa, Deus fez o povo caminhar no deserto por 40 anos por causa da incredulidade do povo no começo dessa jornada. Não leva 40 anos para sair do Egito e chegar em Israel. Alguns estudiosos dizem que no máximo 3 meses você consegue fazer a trajetória, mesmo com milhões de pessoas, como era o caso desse povo caminhando no deserto. Portanto, não precisava passar 40 anos. A razão deles terem passado é por causa da incredulidade do primeiro povo. Só que tem uma coisa curiosa agora em relação à segunda geração, que é essa que agora é adulta, está no final dos 40 anos, está quase terminando a jornada, eles vão entrar na terra, mas tem uma coisa diferente deles em relação à primeira. Eles não viram o que Deus fez no Egito.
A maioria deles não tinha presenciado as 10 pragas, não tinha visto a lei do Senhor sendo dada a Moisés lá no Monte Sinai. Eles não tinham visto um monte fumegante, relâmpagos e tudo aquilo estrondoso, a glória do Senhor no começo dessa história. Então Deuteronômio tem a ver não só com repetição da lei, mas repetição de histórias. É curioso porque Moisés começa o livro repetindo histórias, contando a trajetória do povo e as maravilhas de Deus para uma geração que não conhecia. Moisés recorda a história, as leis e a aliança de Deus para com o povo. Nós não vamos ver Deuteronômio inteiro, mas tem um privilégio de estudarmos um capítulo que funciona mais ou menos como um microcosmo, né? um resuminho de Deuteronômio. Capítulo 4 tem muitos elementos que estão presentes em várias outras partes de Deuteronômio. Então a gente vai pegar um gostinho do livro todo ao estudar esse capítulo. Estudioso chamado Meyer Perlman divide o livro em 3 sessões, com 3 palavras-chave destacando cada sessão. Olha que interessante. Ele fala que a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, a palavra-chave é recorda, lembra. Tem a ver com a história. A segunda parte é obedece. Por quê? Porque do capítulo, finalzinho do 4 até o 26, é o resumo da lei. Então, cumpra os mandamentos. E o último é cuidado, tenha temor, porque aí Moisés vai falar das maldições de desobedecer à aliança, dos desafios ao entrar na terra. Então do 27 ao 34, a palavra-chave é cuidado. Eu achei interessante ter lido isso, porque eu entendo que Deuteronômio 4 tem as 3 ênfases. Tem um pouquinho de história, tem uma recordação de histórias, a gente vai ver um pouco disso hoje e em outras mensagens. Tem uma exortação à obediência, esse é o foco principal de Deuteronômio 4. E tem uma advertência contra a idolatria. Então tem recorda, obedece e cuidado, só no capítulo 4 de Deuteronômio. É nesse sentido que ele é um microcosmo do livro inteiro. O capítulo 4 está dentro daquela primeira parte, chamado de primeiro discurso de Moisés. E o que é esse primeiro discurso? Então, olha que interessante. Os capítulos 1 a 3 apresentam uma revisão histórica da jornada no deserto. Então é orientada para o passado. A gente fala em língua portuguesa que é modo indicativo, só está contando história. Não é? Está no modo indicativo. O capítulo 4 não é tanto história. Tem um pouquinho de história, mas não é tanto história. O capítulo 4 é um sermão. Ele é orientado ao presente e ao futuro da vida do povo. Então ele está no modo imperativo. Tem muito assim, guarde, obedeça, cumpra. Tenha cuidado, tem muita advertência, porque é um sermão, uma exortação à obediência. O que isso nos ensina? Que o propósito do primeiro discurso é de recapitular a história de Israel e exortar a geração presente para que não repetisse o erro da geração incrédula, isto é, daquela geração anterior. Moisés não quer que esse povo entre na terra e comece a voltar às mesmas murmurações da primeira geração, ou que reclame que Deus não cuida deles. Pelo contrário, a gente vai ouvir as histórias, a gente lembra das histórias do livro de Josué, por exemplo, e esse povo vai presenciar novos grandes feitos de Deus. Moisés não sabe disso, porque Moisés já está morto nessa época. Mas no livro de Josué, ao adentrar a terra, ao Deus destruindo as muralhas de Jericó e fazendo com que o povo vencesse outras nações de maneira surpreendente para conquistar a terra, isso seria impactante sobre o povo. Mas Moisés não quer que o povo diga assim, Deus se esqueceu de nós, como a primeira geração fez. Então ele recapitula a história de Israel, mostrando o cuidado de Deus, e exorta essa geração presente. Por isso que o capítulo 4 é uma exortação à obediência logo antes de resumir a lei nos capítulos a seguir. É como se ele dissesse assim, vocês têm que ser povo de zelo, de obediência, de vida limpa, de santidade. E por falar em vida limpa e santidade, deixa eu mostrar a lei de Deus para vocês. Aí o capítulo 5 até o 26 é só lei. Lei, 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 lei. A gente vai estudar um pouquinho delas daqui a um mês.
A gente vai começar a estudar os 10 mandamentos e a gente vai ver um resuminho dessa lei espetacular que Deus apresenta por intermédio de Moisés, tá? Mas agora eu quero que a gente foque naquilo que o capítulo 4 tem a nos ensinar, nessa exortação à obediência. Eu vou fazer 3 mensagens dessa série. A primeira, a de hoje, é intitulada A Lei de Deus e a Missão. Próximo domingo vou falar sobre a cautela com a idolatria e a missão. E na última mensagem da série, vou falar sobre a aliança da graça e a missão. Então depois eu vou repetir essas coisas no decorrer da série para ficar mais fácil de gravar. E qual é a minha ênfase? Eu não vou falar de tudo que tem no capítulo, não dá. Mas a minha ênfase é essa daqui. Eu quero explorar a relação de Israel com outras nações. O que é que Deus queria de Israel em relação às outras nações, à medida que entrasse na terra? E relacionar com a missão que recebemos de Jesus Cristo, quanto a alcançar outros povos, outras pessoas, tá? Então nós vamos focar aqui na missão de Israel e na missão que nós recebemos em Jesus Cristo. Então, agora eu vou convidar você a acompanhar a leitura que eu vou fazer de Deuteronômio 4, versos 1 a 8. Diz assim: E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Nesses 8 versos, mas não só nesses 8 versos, no decorrer do capítulo, tem uma palavra-chave que eu quero destacar no início dessa exposição dos versos. A palavra-chave no hebraico é chamar. E essa palavra, ela tem 2 significados aqui, 2 sentidos diferentes aqui no capítulo 4. O primeiro sentido é de guardar, de observar, obedecer os preceitos da lei de Deus. Então veja o verso 2, fala assim, ó: nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam, aqui é a palavra chamar no hebraico, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Versículo 6, de novo, fala: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. De novo aqui a mesma palavra. Só que esse não é o único sentido, olha que curioso. Tem um segundo sentido no capítulo da palavra, que é de guardar-se, de proteger-se, de tomar cuidado. Olha o verso 9, fala assim: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram. Essas 2 vezes que aparece cuidado aí, é a mesma palavra hebraica. Olha que curioso, a NVI, Nova Versão Internacional, ela traduziu a mesma palavra hebraica por obedeça e tenha cuidado. Você fala, hã? Mas porque a palavra hebraica, ela é parecida com a palavra na língua portuguesa de guardar. Guardar é tanto cumprir, obedecer, quanto proteger. Não é? Por isso que a Ara fala assim: guardai-vos, guardem-se, ou guardem os mandamentos. Ela está tentando achar uma palavra que seja equivalente a essa do hebraico. Por quê? Porque tem a ver com essa palavra. Deuteronômio 4 tem a ver com essa palavra, tem a ver com guardar. Nós vamos focar nessa primeira mensagem no primeiro sentido e na preocupação divina em que Israel refletisse obediência com vistas à missão. Mas na próxima mensagem, no domingo que vem, a gente vai perceber o outro lado dessa palavra e o porquê que Deus fala tanto dessa palavra no capítulo 4. Então vamos focar agora nesse primeiro sentido, no sentido de obedecer os preceitos da lei. Então atenção, porque eu vou explicar algumas coisas de teologia agora que se encaixam aqui em Deuteronômio 4. Primeira coisa que eu quero dizer é que Deus dá uma dica no versículo 1 que é muito rica teologicamente.
E infelizmente alguns evangélicos não têm percebido isso. No versículo 1, Deus fala por intermédio de Moisés, não é? Que o propósito da lei é que o povo obedeça e viva. O propósito da lei é vida. Olha lá o versículo 1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra. Para que vivam. A lei foi dada para que o povo vivesse por ela. Isso Paulo disse lá em Romanos 7. Paulo escreveu: a lei que me foi dada para a vida, se me tornou para a morte. É interessante como na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente tem mais experiência da segunda parte do verso 10, do capítulo 7 de Romanos. A ideia de que a lei, parece que quando tem lei eu só descumpro, pastor. Parece que lei existe para ser quebrada. Você não tem essa experiência? Não tem às vezes a sensação de que as leis que você estipula para o seu subordinado, para o seu filho, ou mesmo as leis de trânsito que são colocadas para nós, são ocasiões em que a gente quebra mais frequentemente do que cumpre. Isso revela que a nossa experiência de lei não é uma experiência de vida. Parece que a nossa experiência frequentemente é de morte. Mas o propósito da lei sempre foi de que a lei fosse instrumento para a vida. O próprio Jesus confirmou isso. Lá em Lucas 10, tem uma ocasião em que um mestre da lei chega para Jesus e pergunta assim: Senhor, qual é o grande mandamento? O que eu devo fazer aqui para ter vida eterna? Aí Jesus falou assim: você conhece os mandamentos? Aí a resposta desse mestre da lei é: amar a Deus com todo o coração e alma, entendimento, força, e amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus conclui assim: muito bem, faze isto e viverás. Ame a Deus com todo o seu coração e você vai viver. Ame o próximo como a si mesmo e você vai viver. Jesus apresenta que a lei é caminho de vida. É interessante que eu destaque isso, porque mais tarde vai ficar claro como na prática parece não ser para a gente. Mas eu explico daqui a pouco. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que deve haver respeito para com a lei. A lei não deve ser motivo de nosso ódio, desgosto, mas a lei de Deus deve ser alvo da nossa reverência. O verso 2 fala que ela não pode ser nem acrescentada, nem diminuída. Olha lá o verso 2. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Não tire nada, não ponha nada. A lei está fechada, Deus a concede para que ela seja aprendida e obedecida. É importante que você entenda isso, porque lei de Deus sempre vem de cima para baixo, nunca é negociada. Nas alianças que Deus fez com o povo, Ele nunca estipulou as regras e disse assim: tá bom para você? Você topa? Nunca tem assim. Por quê? Porque essas alianças em que Deus estabeleceu conosco foram alianças sempre soberanamente estabelecidas. Deus designava quais as regras desse contrato, quais as estipulações desse relacionamento. E a nossa reação tem que ser de respeito para com a lei. Por quê? Presta atenção. Porque obedecer à lei é bom. Essa que é a parte interessante. Para pecadores parece difícil. Quando o seu filho ou alguma criança que você conhece desobedece, ele não tem a impressão de que o caminho dele é melhor. Por isso que ele faz isso. Você fala assim: filho, não faça. Aí ele vai lá e faz. Porque ele acha que o caminho dele é melhor. A tendência dele não é respeitar a lei, mas é distorcê-la. Mas Deus fala e Ele ilustra com uma história que respeitar a lei é bom. Não é só certo, é bom. Olha só, no verso 3 e no verso 4 Ele lembra uma história ao povo. Acompanhe a leitura. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-Peor, mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Ele pega uma história recente, na caminhada do deserto, que aquela geração tinha testemunhado, que está registrada em Números, capítulo 25. Um momento em que o povo, alguns do povo, se envolvem com as mulheres moabitas e praticam atos de prostituição em contexto de culto idólatra. Porque
Os moabitas cultuavam a Baal. Baal é o deus da fertilidade. Então alguns de Israel se envolveram com as moabitas e Deus lança uma praga, milhares morrem até que Finéias, filho de Eleazar, da descendência dos sacerdotes, mata um dos responsáveis por essa orgia, por assim dizer, e aquilo cessa. Essa história mostra para o povo que desobedecer à lei de Deus tem consequências terríveis. Quem cumpre a lei do Senhor, vive. E é isso que Deus está ensinando nesse capítulo para o povo. O exemplo da história é de quem cumpre a lei, vive. Além disso, continuação do texto, mostra que Israel seria colocado no meio das nações. O verso 5 fala assim que deveria cumprir as leis na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Havia outras nações nessa terra, então ao entrar na terra e tomar posse dela, inevitavelmente Israel teria contato com outras nações. E seria testemunho para outras nações a sua obediência. Então veja só o que eu coloquei ali. Israel seria colocado no meio das nações para que a sua obediência resultasse não só em admiração por Israel, mas porque despertaria louvor pela proximidade do Senhor e pela justiça de sua lei. Presta atenção na leitura do texto, eu vou ler de novo. No verso 6 fala que vocês devem obedecê-lo e cumpri-los. E aí, olha como é que o povo os outros povos vão reagir. Final do verso 6. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, essa nação é grande. Esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Essa grande nação, tem um aspecto irônico aqui. Porque os outros povos verão Israel obedecendo e dirão: essa grande nação é povo sábio. Só que Deus vai dizer no capítulo 7 que Israel não é uma grande nação. Ele fala assim: eu não te escolhi porque você é grande, você é desse tamanico. Eu te escolhi porque eu sou grande. A sua grandeza é a minha glória refletida em você. Mas as pessoas incrédulas não enxergam assim, não é? Via de regra, eles olham para o testemunho dos crentes e eles dizem assim: você é uma pessoa especial. Então eles diriam de Israel: que grande nação, povo sábio e inteligente. E qual era o propósito? O que eles deveriam enxergar? O que as outras nações deveriam enxergar com o testemunho de Israel? Veja o verso 7 e 8, e eu quero focar nesses dois versos, porque eles são muito interessantes. Olha as perguntas que eles fazem. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Então a primeira coisa que eles veriam é que esse Deus é próximo. Não é um Deus distante, é um Deus sempre presente. Segunda coisa, no verso 8. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Não só Deus é próximo, mas o relacionamento com as pessoas na sociedade é um relacionamento justo. Não há desigualdade. E é interessante que Deus havia de fato dado leis que deveriam revelar essas coisas. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem leis que falam que a pessoa podia aproximar-se de Deus, mesmo sendo pecadora, mediante sacrifício. E ela fazia a entrada, o sacerdote, em nome da pessoa que vinha apresentar sacrifício, ela fazia a caminhada dentro do tabernáculo. É por isso que se você já viu algum desenho de tabernáculo alguma vez, você sabe que tem primeiro um altar, onde um animal era oferecido. É lá que você oferece sacrifício para continuar se aproximando de Deus. Depois você vai para a bacia de bronze e lá você lava as suas mãos e você é purificado. Depois você adentra o santo lugar, onde tem os pães da proposição, onde tem as luzes do chamado menorá e as outras coisas. E depois o sumo sacerdote, uma vez por ano, entra no santo dos santos. A ideia sempre era de aproximar, de chegar perto de Deus. E a obediência à lei de Deus, os sacrifícios deviam mostrar que Deus é presente. Deus é presente com o povo. Israel deveria mostrar isso às nações. A segunda coisa é que as leis que Deus deu, por exemplo, as chamadas leis civis, eram leis justas. Eu vou contar uma coisa que é estranha para a maioria de nós, porque a gente não está habituado a isso. Deus tinha lei, por exemplo, para preservar o meio ambiente. Nós estamos tentando aprender isso hoje, mas naquela época já tinha. Você não podia plantar alguma coisa na mesma terra anos a fio seguidos, né? Sem dar descanso para a terra, porque a terra precisava de descanso. Ela tinha ano sabático. A terra tinha ano sabático para produzir. Olha só.
produzir melhor. Não só isso, as dívidas das pessoas eram perdoadas depois de 49 anos. Ninguém acumulava riqueza a ponto de uma família ficar riquíssima e a outra família paupérrima. Por quê? No final de 49 anos, se uma família tinha adquirido as terras dos outros, elas tinham que voltar para a família de origem. E você fala, pastor, mas assim não vale a pena trabalhar duro. Não, é que as leis de Israel eram justas. E o povo olharia para essas coisas e falava assim, que nação tem leis tão justas? Que nação tem leis tão justas? Eu estou dizendo essas coisas porque a Israel foi dada uma missão de ser luz para as nações no relacionamento pactual com Deus. Isso é repetido em alguns textos, eu coloquei aí, nós não vamos ler, mas Salmo 67, Isaías 49, Isaías 60, fala que Israel seria luz para as nações. Esse é um contexto, uma ideia muito forte. Deus queria que Israel fosse uma nação presente no meio de outras nações, refletindo as glórias do Senhor e da sua lei. Entendendo um pouquinho mais da missão de Israel. Primeira coisa interessante disso que a gente acabou de explicar, do texto que eu acabei de explicar, é que certamente a sociedade israelita, ela tinha visibilidade. E eu quero destacar esse primeiro aspecto, a visibilidade da sociedade israelita. Por quê? Entrar na terra não significa isolamento das nações. É interessante isso. Deus não falou assim, ó, entra na terra, expulsa todo mundo e bota uma baita muralha, se isola. Não. Pelo contrário, entrar na terra implicava em adentrar o cenário público, ser visto de outras nações. Então, quando você é remido por Deus, você não é colocado numa bolha, você é tirado das trevas e colocado no mundo. Olha que interessante. O povo foi tirado do Egito, lá eles estavam escondidos. E eles adentraram o cenário público, eles seriam vistos pelas nações. Existe uma visibilidade aqui que precisa ser destacada. Segunda coisa, a lei engloba os dois grandes relacionamentos, com Deus e com o próximo. A fidelidade de Israel deveria ser mostrada em amor por Deus, verso 7 fala que Deus é tão próximo como o Senhor Deus. Então, relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o amor pelo próximo. A segunda, que leis tão justas, é o relacionamento com o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Então os dois grandes mandamentos que a Bíblia nos ensina estão contemplados aqui. Mas o foco não era em Israel. O foco era em Deus. Tanto é que as palavras das nações seriam que Deus tão próximo e que leis desse Deus tão justas. Olha que interessante. O propósito, o alvo final, era que eles vissem Deus e a sua lei. A glória de Deus e da sua lei. E um terceiro ponto que eu quero destacar aqui, antes de transferir para a nossa realidade, é a relação entre ética e missões. É interessante isso. A qualidade ética de Israel é fator vital na atração de nações ao Deus vivo. Deus não fala assim para Israel, Israel, eu quero mandar vocês para plantar igrejas lá em Moabe. Não acontece isso no Antigo Testamento. Tá? Quando Jonas é levado para uma terra distante, Jonas estranha muito porque isso não era o comum. Deus não pegou profetas e lançou eles para os mais variados países ou nações para plantarem igrejas. Pelo contrário, lembra, só tinha um lugar que você podia adorar a Deus, qual é que era? Em Jerusalém. Todo mundo tinha que vir para Jerusalém. Mas se a força de atração do povo era em torno de Jerusalém, qual era o fator que atrairia o povo a vir para Jerusalém? A obediência do povo às leis. Então, ética estava extremamente entrelaçada com missões. O povo seria visto pela maneira como tornava o Deus invisível visível. Bem, como é que Israel se saiu? É aí que é a parte triste da história. Até que estava bonito, né? O pastor falou tão bonito, eu estava gostando da mensagem, pastor. Estava ficando assim emocionante, mas aí o senhor falou que Israel se deu mal. E a verdade é essa. A história do Antigo Testamento revela como Israel teve uma relação de desobediência para com a lei. E acabou sendo trevas entre as nações antes que luz. Essa é a verdade. Tem textos, por exemplo, em Ezequiel, um dos profetas que escreve no final da história do Antigo Testamento, que ele fala assim, vocês fizeram pior do que as outras nações. Vocês fizeram coisas que são até vergonhosas para o padrão das outras nações. Israel não se conduziu de maneira santa.
ela não foi luz, ela foi trevas. Sua missão ficou ofuscada por seu péssimo testemunho. Aí a pergunta que eu faço é: será que a proximidade de Deus e a justiça de suas leis ficaram sem testemunho? E a beleza da história bíblica é que ela não é dividida em duas partes. São duas partes de uma história só. O Novo Testamento é a resposta a alguns desesperos do Antigo Testamento. Porque é lá que a pessoa de Cristo Jesus aparece para responder às fraquezas e ao fracasso de Israel. Presta atenção em como Cristo se relaciona com as demandas de Deus para com Israel. Primeira coisa, eu não falei que o propósito da lei é da vida? Em Romanos capítulo 8, verso 3, fala assim: o que for impossível à lei, porque estava enferma a minha carne, Deus fez isso em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é que Deus cumpriu em Cristo o propósito da lei. O propósito da lei era dar vida, pois Cristo vem então cumprir a lei. Mediante sua obediência à lei é que nós podemos ter vida. O Novo Testamento ensina isso. Não só isso, Cristo Jesus também veio e se colocou em situação de respeito com a lei. Olha que curioso. Ele é o legislador, ele é o Deus que fez as leis, mas aqui ele faz questão de se colocar debaixo dela. Isso aqui é um pouquinho difícil da gente entender, porque nós estamos vivendo num país republicano em que quem faz lei também tem que obedecer, pelo menos deveria, não é? Mas numa monarquia, rei pode fazer lei que não se aplica a ele. Ele pode fazer leis que valem para os seus vassalos, para os seus subordinados. E a Bíblia sempre reflete a relação de Deus com os homens como sendo uma relação de monarquia. Ele é soberano, ele está em outro patamar. Mas Deus faz questão de se colocar debaixo da lei. Por isso que Gálatas capítulo 4 fala que Cristo, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, passa a viver em conformidade com ela. Ele não veio revogá-la. Lembra que ele disse em Mateus 5,17? Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Tanto é que ele sofre a maldição da lei e observa os seus preceitos. Tudo isso é dito de Cristo Jesus em relação à lei no Novo Testamento. Então o que isso nos ensina? Que Cristo é o verdadeiro Israel. Sabe aquelas coisas bonitas que Moisés disse que Israel deveria fazer? É o verdadeiro israelita que faz. Jesus Cristo é aquele que cumpre a lei e mostra às nações que Deus é tão próximo. Que leis são tão justas. Ele incorpora a missão de Israel. Ele é o cumpridor da lei na aliança com Deus. Não é à toa que o seu nascimento é anunciado por uma luz. Estrela. Ele não disse: eu sou a luz do mundo? Ele incorpora essa missão, essa postura de luz do mundo. O que chama a minha atenção é que aquele que experimentou as trevas do Calvário ensinou-nos claramente a vontade do Pai e nos deu o privilégio de andarmos na luz. 1 João 1 fala sobre andarmos na luz, porque Ele nos colocou nesse caminho. Então Jesus Cristo, eu disse no começo e eu vou repetir, Jesus Cristo é o prisma pelo qual nós entendemos o Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro israelita, cumpridor da missão que Israel não cumpriu devidamente. O que isso significa? Que acabou? Que essa missão foi consumada? Então, agora que eu quero mostrar como é que Jesus Cristo traz essa missão de Deus desde o começo, e passando pelo filtro dele, ela chega agora até a nós. Ele não consuma de tal forma que ele não deixa com que nós participemos. Pelo contrário, ele nos dá o privilégio de participar. Então agora, vamos ver qual é a relação que eu e você temos com lei e com luz. Olha a relação com a lei. Deus continua a nos exortar a cumprir a lei em amor. Gálatas 5 fala que nós não devemos devorar uns aos outros, mas devemos cumprir a lei em amor. 1 Pedro fala que nós devemos ser santos como nosso Pai é santo. Temos que ser santos. Então, continua a haver exortações na Bíblia. Ele não fala assim, Jesus Cristo já cumpriu, fica tranquilo, barra limpa, agora você está livre. É claro que nós não cumprimos a lei para sermos aceitos por Deus. Aquilo que a gente chama em teologia de justificação. Eu não chego diante de Deus e falo assim, Senhor Deus,
eu acho que eu fui bem essa semana. Assim, todo mundo erra, mas eu fui bem, o senhor me aceita? Não é assim que a gente fala com Deus. Nós não estamos mais numa relação em que a gente cumpre direitinho para Deus falar, parabéns, muito bem. Não é assim. Nós somos tirados dessa responsabilidade, porque senão Ele nunca diria parabéns para você. Nunca diria muito bem para você. Mas Ele coloca você numa relação em que você agora cumpre a lei com outro propósito. Ele quer que você evidencie o que Ele fez na sua vida. Por isso que eu e você somos chamados para sermos testemunho do que Deus fez por nós em Cristo. Abra em 1 Pedro 2, versos 11 e 12, por favor. Abra sua Bíblia lá rapidamente, eu vou ler esse texto. 1 Pedro 2, versos 11 e 12. Lá Pedro vai mostrar que a nossa postura deve ser de testemunho às pessoas. 1 Pedro 2, versos 11 e 12 diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Perceba como Pedro diz que nós somos peregrinos nesse mundo, mas nós estamos inseridos nele e devemos viver longe das paixões desse mundo. Por quê? Para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus. A ideia de cumprimento da lei como testemunho continua verdadeiro. É verdade que nós não o fazemos com a perfeição com que Jesus Cristo faz, mas a gente continua a cumprir a lei e dando testemunho. Olha a nossa relação com a luz. Não só Jesus Cristo se intitula luz do mundo, Ele nos chama de luz do mundo. Ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você conhece esse texto, bem conhecido lá de Mateus capítulo 5. Em Filipenses fala que nós somos luzeiros do mundo. E em ambos os casos a ideia é de que o nosso testemunho desperte o louvor dos homens para com Deus. Então, em relação à lei, em relação à luz, nós continuamos com as obrigações de anunciar, de testemunhar quem é Deus e a beleza da sua lei. É nesse sentido que nós temos um ofício profético. O que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo foi o profeta de Deus por excelência. Ninguém ensinou a vontade de Deus como Jesus. Mas Ele não pede que a gente descanse só nisso. Ele pede que a gente continue nele o ofício profético de sermos anunciadores daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9. Essa é a ideia de sermos anunciadores. Então perceba como a ideia de lei e luz continuam atreladas a testemunho na nossa vida, mesmo depois de salvos, remidos por Jesus Cristo. Agora eu quero terminar tentando desenrolar esse conceito. Eu quero que a gente entenda um pouquinho melhor a nossa missão. Eu quero terminar com 3 ideias que eu falei de Israel, que eu também acho que estão presentes na nossa vida, e como é que a gente deveria articular isso. Primeira coisa que eu falei de Israel é que Israel tinha visibilidade na sociedade. Lembra que eu falei da visibilidade da sociedade de Israel? Pois a igreja também tem visibilidade. Nós somos inseridos no meio de ímpios a fim de que nossa conduta seja vista. Igreja não é luz se não for visível. Lembra que naquele texto que fala assim, vocês são luz do mundo, Jesus fala que a luz não pode ficar debaixo do alqueire ou de uma vasilha. Ela precisa ser colocada num lugar alto da casa para que ela ilumine. Então, luz não foi feita para ser colocada embaixo ou escondida, mas ser visível, senão ela não opera como luz. Por isso que a igreja é luz, para ser visível. Nós não estamos mais restritos a uma terra. Não é interessante que a gente não tenha mais uma Meca? Presta atenção nisso. A religião que tem crescido absurdamente neste mundo, a religião islâmica, ela continua tendo uma terra santa. O cristianismo não. Se você acha que Jerusalém é a terra santa do cristianismo, você não entendeu a fé cristã. Nós não voltamos para aquele lugar periodicamente para sermos especialmente abençoados. Nós somos um povo sem terra. Nós aguardamos outra pátria. Mas Deus fez questão de nos espalhar entre as nações para que o nosso testemunho fosse visto.
A visibilidade da igreja está em que Deus não encerrou ela numa cidade, ou numa bolha, num gueto. Pelo contrário, Ele espalhou. Ele jogou a igreja por tudo quanto é canto, para que ela fosse visível. É por isso que Jesus não fala assim, ide portanto a Jerusalém. É ide por todo mundo. O nosso ide é por todo mundo. Somos inseridos entre as nações. O que isso significa para a gente? Qual é a implicação? Presta atenção. Isso significa que você pode Isso não significa que você pode se tornar uma testemunha. Significa que você já é uma testemunha. Dr. Aldo chamou a minha atenção para isso uma vez. Ele estava ouvindo um pregador que disse assim, Atos 1:8 fala que recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não fala assim, e agora dá para ser, viu? Não fala que você já é. Quer você esteja consciente ou não, se o Espírito de Deus habita em você, você já é testemunha. Não precisa fazer força para ser. A força veio em você, entendeu? Você não precisa fazer força. Pastor, eu acho que eu estou indo bem em outras áreas, mas no testemunho, não, você já está sendo. Pode estar sendo ruim o testemunho, você já está sendo testemunho. Por quê? Porque Deus não escondeu você, Ele tornou você visível. Você é a igreja visível. Então você não tem que tentar ser testemunha, você já é testemunha. Pode não ser muito boa, como eu falei. Pode não estar consciente, mas eu quero agora chamar a sua atenção para o fato de que, quer você tenha ciência ou não, você é vitrine de Deus. Eu me surpreendo com essas coisas. Porque Deus podia ter escolhido uma vitrininha melhor, né? Mas Ele escolheu você. E Ele falou assim, eu vou ser visto pelo mundo através de você. Isso é impressionante. Você e eu somos vitrine de Deus. Esteja ciente disso. Segunda coisa que eu falei de Israel, que tem a ver com a nossa missão. Eu falei que a lei de Deus é dada a Israel e envolvia os dois grandes mandamentos, os dois relacionamentos com Deus e com o próximo. Isso também é verdadeiro a nosso respeito. O nosso testemunho deve englobar tanto o nosso relacionamento com Deus, quanto com o próximo. Em 1 João 4, João ensina que não adianta você dizer que você ama a Deus e odeia o próximo. Você é mentiroso, Deus é invisível. Como é que você pode amar alguém que é invisível e não amar quem é visível? Como é que você odeia o seu irmão, mas ama a Deus? Impossível. Então ele articula um amor que é expresso não só para com Deus, mas também para com o próximo. E por que isso é importante? Qual é a implicação para a gente? Olha só. O impacto que a gente deve ter sobre pessoas deve se dar tanto por causa do nosso compromisso por Deus, quanto por nosso compromisso com o próximo. Deixa eu explicar aqui. Algumas pessoas precisam ser impactadas pelo nosso compromisso com Deus. Principalmente quem gosta de fé sem igreja. Quem gosta de espiritualidade sem devoção, sem práticas espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia muita gente gosta de ter fé. Muita gente gosta de ser crente em alguma coisa. Fala que crê em Deus. Só que ele tem compromisso zero com o povo de Deus. E Jesus não gosta de gente que não se compromete com a sua noiva. Porque ele se compromete com a sua noiva. Então quando você mostra o seu compromisso com esse povo, por mais complicadinho que seja, você dá testemunho de como Deus é próximo. Deus não é encontrado num lugar com muita energia no meio das montanhas. Deus é encontrado aqui, em Limeira, nessa escola. Quando você pratica sua vida devocional, você mostra como Deus também pode e é próximo de você, onde você está. Seja no seu trabalho, seja no seu lar. Às vezes o nosso testemunho para com pessoas tem que ser de que Deus é próximo da gente. Deus não é essa coisa que eu creio, mas que não exige compromisso. Meu compromisso com Deus revela como Deus é próximo de mim. Segunda maneira da gente testemunhar é em relação ao nosso compromisso com o próximo. Porque alguns de nós são bons de compromisso com a igreja. Bons de compromisso com as práticas espirituais. Mas têm falhado em relação
aos nossos ministérios para com outros. Ministério aqui é serviço para com o outro. Tanto a assistência como a misericórdia são exemplos de coisas que nós, da liderança da igreja, temos impelido vocês a participar. Por quê? Porque nós não podemos ser pessoas que amam o invisível e não amam o visível. Não dá. É mentira. Qualquer um tem razão de dizer assim, não acredito em você. Você ama o que não se vê e não ama o que vê. Às vezes nosso testemunho precisa ser de quão justas são as nossas leis. Como a gente trata as pessoas com equidade, com amor, com misericórdia. Terceira coisa que eu falei de Israel, e eu já vou terminar, é que há uma relação entre ética e missões. Ética e missões. Olha que interessante isso aqui. Eu tenho algo precioso a falar sobre isso, pelo menos para mim, e vou terminar com isso. Santificação e evangelização não são áreas desconexas. Você pode dizer, concordo, pastor, mas na prática a gente não percebe isso. Quer ver? Às vezes a gente tem ministérios na igreja e a gente entende que determinado pastor ou determinado ministério está mais focado em vida santa. Sim, em viver corretamente. Uma vez eu ouvi alguém comentar sobre ministério, dizendo assim, pastor falando de tal, ele é mais evangelístico, sabe, pastor? O outro não, o outro assim, ele exorta a gente a uma vida limpa. Frequentemente a gente separa essas coisas. Os nossos ministérios, nossas ênfases parecem dizer que a gente pode até estar ok de vida limpa, mas evangelização eu não estou muito bom. Ou o contrário, eu estou fazendo evangelização, mas desconexo de uma vida limpa. Frequentemente a gente pensa em treinamento pessoal como sendo distinto. Você, se você é parecido comigo e está na igreja há bastante tempo, você já desejou ter um treinamento de evangelização. Mas você nunca pediu para um treinamento de santidade. Não é curioso? E biblicamente essas coisas não são desconexas. Você não aprende a evangelizar, porque Deus fez você visível. Sua vida testemunha de quem Deus é. As coisas que você fala, a maneira como você trata as pessoas, testemunha de Deus. Você não precisa de curso para aprender uma área totalmente desconexa de vida santa. Você e eu precisamos de vida santa. É isso que a gente precisa. Por isso que eu preciso puxar a sua orelha e você a minha. Porque a gente é testemunha, quer a gente esteja ciente ou não. E o que a gente faz, o que a gente fala, como a gente vive, mostra quem é Deus na nossa vida. A implicação final, e eu encerro. Nosso estilo de vida precisa ser impressionante aos que têm outros padrões. Eu quero que você entenda aqui que às vezes nas aplicações, eu e pastor Jailson falamos de coisas que são difíceis para vocês. Estranhas, mesmo a vocês que são cristãos, que frequentam a igreja. Porque Deus não pede um padrão assim, joia, legal assim. Ele pede um padrão de outro mundo, literalmente. Porque esse mundo aqui não tem esse padrão. 1 Pedro tem vários exemplos impressionantes, eu vou citar só 2 deles. Que esposa se cala diante do marido não por medo, mas por temor do Senhor? Quando Pedro fala da mulher que ganha o marido sem palavra alguma, ele não está dizendo que a mulher não pode falar e participar da vida de casado, não é isso. Ele está dizendo que ela coloca-se no seu lugar. Mas quando ela se coloca no seu lugar e ela dá prioridade e se cala diante das palavras e decisões do seu marido, como é que ela tem medo dele? Nesse mundo tem muita mulher calada por medo dele. A mulher que teme o Senhor se cala por medo, ou melhor, por temor dele. Que esposa faz isso? Nesse mundo? Não. Que subordinado sofre em silêncio, sem lutar pelos seus direitos? Pedro fala assim, se você sofre por fazer coisa errada, não tem nada de diferente dos outros, mas se você sofre por fazer o bem, que bom. Aquele que foi ultrajado não revidou com ultraje. E aí apresenta Jesus Cristo como aquele que não revidava. Ele não lutou pelos seus direitos. Ele lutou pelos direitos do seu povo.
Que subordinado faz isso? Nesse mundo? Não. Porque esse mundo não tem esses valores. Por isso que eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância de uma vida limpa, de uma vida correta. Por quê? Porque nessa vida aqui, quem testemunha amor por Deus e pelo próximo do jeito que a palavra explica, pode vir a dizer que Deus é tão próximo como o Senhor. Que leis são tão justas como as do Senhor. Eu espero que você seja luz para as nações. E vou orar por isso. Feche os seus olhos. Senhor Deus, há tanto o que aprender. E nós pedimos a Tua graça nessa manhã. Vamos pensar, refletir, ponderar e orar por missões esse mês. E nós começamos essas reflexões ponderando sobre a necessidade de vida limpa estar conectada com testemunho, com evangelização. Senhor, é uma coisa tão simples, mas parece às vezes tão distante. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender essas relações. Nos ajude a enxergar como em Cristo nós temos uma nova relação com a lei, que testemunha. Em Cristo nós somos luzeiros no mundo, para testemunho de como essas coisas são articuladas. Senhor, dá-nos a prática de refletir sobre essas coisas dessa semana. Que os meus irmãos e irmãs que estão aqui não saiam daqui sem ponderar sobre as implicações dessas verdades. Que a gente gaste tempo na semana pensando sobre como nossa vida não tem se conformado a esses padrões. Mas pedimos que essas reflexões não parem por aí. Que elas redundem em resoluções. Dá-nos a coragem de, nessa semana, tomar decisões que afastam impurezas, que afastam descaminhos e que procuram trilhar um caminho limpo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, luz das nações. Amém.